E aí o pessoal da Redeemer City to City me desafiou a vir para Miami para replantar uma igreja presbiteriana que estava prestes a fechar as portas. Mas que se encontrava num lugar muito estratégico aqui da cidade de Miami, e eles estavam procurando um líder que era bicultural, e eles acharam que eu, né, fazia parte daquele perfil. Cumprir o perfil. Então, a gente acabou chegando aqui em 2008. Hoje, esse mês agora fazem... Não, esse mês não. Esse ano fazem 12 anos. Esse mês faz 12 anos da igreja, mas a gente chegou em janeiro. Então, a gente chegou em janeiro de 2008. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, eu estava conversando com o Terry, né? Vocês conhecem o Terry. O Terry foi o fundador também do City to City. E eu falei para o Terry, mas eu tenho experiência de plantar igreja, já plantei 2 igrejas, mas replantar a igreja que está morrendo, isso aí eu não sei fazer não, Terry. Você não tem um manual para me emprestar, sei lá? Ele falou, oh, não existe manual não. E eu disse, e agora? O que vai acontecer? Ele disse, não, a gente vai aprender com você. Você vai ser o cobaia. E aí a gente vai escrever o manual a partir de você. A gente vai te dar o mentoreio, vamos te dar o coaching aí, mas a gente vai aprender com você. Então, aconteceu, né? Esse projeto de replantação, graças a Deus, Deus abençoou o projeto, a ILC, e ficou referência aqui na cidade de Miami como uma igreja que nasceu de novo. E aí, algumas igrejas que estavam morrendo, principalmente no meio reformado presbiteriano, começaram a nos procurar para pedir consultoria. E a gente não tinha nada, né? E aí a gente começava a ajudar uma igreja que estava precisando ser replantada, mas a gente não tinha, tipo assim, o tempo, a disponibilidade de tempo para caminhar, né, para ver que todos os detalhes, de fato, fossem cumpridos. E aí eles acabavam entregando a igreja nas nossas mãos. Então, hoje, nós já temos 4 igrejas aqui em Miami, 3 delas foram replantadas, revitalizadas, e agora estamos entrando, eu fiz um anúncio agora no domingo, estamos entrando numa 5ª igreja. Estamos recebendo uma igreja esse final de semana agora, numa outra região aqui de Miami, e vamos começar de novo esse projeto de replantação. E se tornou algo tão especial, né, e específico na nossa missão como igreja, que o nosso sonho é talvez ainda no ano que vem abrirmos um centro para renovação de igrejas aqui em Miami, onde nós podemos trazer líderes, equipá-los, prepará-los, né, para revitalizar igrejas, replantar igrejas aqui nos Estados Unidos. Você sabe, Léo, não sei se você viu, na semana passada, o Barna Institute. O Barna Institute, ele é um instituto de estatísticas cristãs, de pesquisa e estatísticas cristãs. Conheço. Aqui nos Estados Unidos. E o Barna publicou uma pesquisa, acho que no mês passado, não faz muito tempo não, dizendo que daqui para o final do ano, por causa do Covid, daqui para o final do ano, 1 em 5 igrejas aqui nos Estados Unidos fecharão. Certo? Então, o futuro é promissor para essa área de replantação e revitalização. As semelhanças é o seguinte, é que você está tentando promover mudança para aumentar a saúde e a vitalidade da igreja. Tá? Então, qual é a semelhança? É mudança. Para que a igreja seja mais saudável, tá? E seja mais eficiente na sua missão. Isso aí essa é a semelhança, certo? Agora, qual é a diferença básica? E eu tenho até um gráficozinho que quando eu dou seminários e cursos nessa área, e eu mostro, né? Porque eu mostro num gráfico tipo assim, como é que chama? Estou tentando traduzir para o inglês aqui. A vida organizacional da igreja, tá? Então você tem uma curva, uma bell curve, é uma curva. Então, toda igreja ela tem uma ascendência, tá? Ela começa um processo de ascendente, de crescimento, né? Então, ela geralmente começa com um grupo de 10, 20 pessoas se reunindo dentro de uma casa, e aí ela começa a atrair mais pessoas,
e aí ela começa a treinar aí liderança, e ela começa a ter mais estrutura, e ela compra uma propriedade, e assim por diante, e aí ela começa a adicionar programas ministeriais, né, para jovens, para adolescentes, para mulheres, para ação social, e assim por diante, e a igreja começa a crescer, tá? Aí ela chega num pico. Tudo tem isso. Tudo na vida é assim. A nossa vida é assim, a vida de uma planta é assim, a vida de uma empresa é assim. Tá? Então, um ciclo é um ciclo de vida, né? Então, mas depois ela, como eu falei para você, né? Quando geralmente a gente chega aqui, a gente chega num estado confortável. E aí a cultura começa a mudar e a igreja, como ela não contextualiza as mudanças, ela começa a cair. Então, tem várias fases de ascendência e várias fases de descendência nessa curva, certo? Tá me entendendo até agora? Absolutamente. A abordagem, quer seja revitalização ou replantação, depende do estágio onde ela está na descendência. Se ela estiver mais ou menos aqui, uma revitalização vai. Mas se ela estiver aqui, só vai uma replantação. Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Então a gente tem ferramentas, tipo assim, Ou seja, você precisa fazer um diagnóstico, né? um diagnóstico. Então a gente hoje em dia desenvolveu algumas ferramentas e que a gente pode chegar numa igreja. A gente chega, quando a gente abraça uma igreja para nossa família, a gente faz uma avaliação. A gente tem algumas ferramentas que a gente usa, né? Entrevistamos várias pessoas, tal, olhamos os índices que a igreja tem e a gente tenta diagnosticar e ver onde é que a igreja está nessa curva. Então, é baseado no estado da igreja que a gente adota a estratégia, certo? Para crescimento novamente. Aí o que acontece é o seguinte, o que você quer fazer, isso aí no mundo de negócio o pessoal usa muito. Então, quando você está, vamos dizer, aqui, essa é a curva, né? Aí tá descendo aqui. O que você quer fazer é promover, né, mudanças para você ter um crescimento S, que ele chama curva S, certo? A curva S. Quando você promove as mudanças adequadas e você encontra a estratégia específica para aquele estágio de declínio da igreja, você promove a curva S, que geralmente gera crescimento exponencial, tá? Olha então, é geralmente isso. Quando você promove mudanças, que às vezes as mudanças são erradas, aí ela continua no declínio. Dessas quatro igrejas que vocês iniciaram aí na região de Miami, todas as quatro foram processos diferentes, na verdade. Tem uma semelhança na análise, mas o diagnóstico de cada uma foi um pouco diferente? Não, veja, das quatro, uma a gente plantou do zero, certo? A gente começou do zero, que é a igreja da Brickell aqui em Miami, que fica no centro, que é mais ou menos o centro da cidade de Miami. As outras três foram replantações, sendo que, obviamente, cada uma delas se encontrava em um estágio um pouco diferente da outra, certo? Tinha igreja, por exemplo, que estava numa dificuldade muito grande financeira para pagar as contas, mas que tinha uma população mais jovem, que tinha energia para dar e para ser utilizada, entendeu? Outras, a igreja era mais velha, o povo estava bem cansado, mas tinha recurso financeiro, entendeu? Então, aí a gente adota a estratégia baseada na situação. Todavia, as três igrejas que nós replantamos, nós só replantamos porque elas precisavam ser replantadas. Tava lá embaixo na curva aqui, certo? E aí você vê alguns indicadores. Por exemplo, quando existe muita burocracia, é porque a igreja está precisando ser replantada. Por quê? Porque com a baixa de confiança entre as pessoas da igreja, aumenta a burocracia. Sempre é assim. Quando a confiança está baixa, a burocracia está alta. Sempre assim. Certo? Você vê o nível de cansaço das pessoas, dos líderes. Certo? Quanto mais cansados, mais exaustos as pessoas estão, é porque o negócio está sendo difícil de carregar. E aí você vai fazer essa avaliação. Esses são alguns exemplos. Tem outros também. Sim. Outros indicadores, tema profundo. Mas existem vários indicadores, né? Agora e é isso que a gente está querendo fazer com o centro, é isso que a gente está querendo fazer com o centro. A gente quer montar um centro para que, por exemplo, uma igreja que esteja em apuros, que venha falar com a gente diz, você está nesse estágio da curva, vamos ajudar fazer uma consultoria, no caso, né? Isso aí. Vamos colocar algumas ferramentas na sua mão
né, estabelecer alguns sistemas, alguns processos para a gente, né, ver essa igreja voltar a crescer. A cada vez que a gente replanta uma igreja, você vai experimentar um êxodo, né? É natural, porque as pessoas, a gente sabe que o ser humano ele tem muita dificuldade em adaptação, né? E mudanças, tal. Mudanças não são fáceis. E então quando você entra num projeto desse, você tem que considerar o fato que gente que vai sair, né? Mas o que você quer é que eles saiam numa boa, né? Entendendo que de fato o que tem que ser feito está sendo feito. Talvez é algo que não se adequa ao nível de conforto deles, não se adeque ao gosto, né, ao estilo, mas que eles entendam que estão sendo mudanças saudáveis. Eu tenho uma história bem interessante que eu me lembro no primeiro projeto de replantação nosso aqui, da Crossbridge, tinha um senhor que ele era diretor não, foi presidente da Shell. Shell, aquela empresa de petróleo, né? De petróleo, né? Do Texas mesmo. Ele foi presidente da Shell. Era uma pessoa que tinha bastante condições financeiras. Mas ele já era velhinho, né? Ele já devia ter uns 82 anos quando a gente chegou. E aí ele ficou no processo de transição. Quando a igreja lançou, quando o negócio começou, que começou a vir um monte de jovens e tal, e algumas mudanças mais radicais que nós tínhamos planejado, nós começamos a implementar. Eu notei que ele ficava no culto assim, às vezes ele botava a mão nos ouvidos, que a gente tinha a música era um pouco mais alta, que ele estava acostumado. E ele me chamou depois de um culto, ele disse, olha, pastor, eu queria almoçar com você essa semana. Aí eu disse, ok. E aí eu fui, me encontrei com ele, a esposa dele, os dois estavam sentados na mesa do restaurante quando eu cheguei lá. Comecei a bater um papo com ele e ele falou assim, olha, eu quero dizer para você uma coisa. Eu estou muito feliz pelo que está acontecendo hoje na Crossbridge. É fruto da nossa oração. Você sabe que nós oramos cerca de 4 anos para que isso viesse a acontecer. Estou muito feliz. Agora, aquele estilo de música, esse estilo de culto, não é o meu estilo. E eu e a minha esposa já temos 82 anos, já estamos no final da nossa carreira. A gente quer estar numa igreja que a gente se sinta confortável. E eu estou dizendo para você hoje que eu estou saindo da igreja. Todavia, eu vou contribuir para os próximos 3 anos, tá? Então, o meu dízimo fica, toda a contribuição que eu tenho feito até agora vai ficar os próximos 3 anos para você dar continuidade ao trabalho, mas eu e minha esposa vamos sair. Quero orar por você. Posso orar? Ele orou, abençoou e saiu. Então, esse é o tipo de experiência que você quer ter, né? Mas você vai ter esse tipo de experiência. Você vai ter esse tipo de experiência, né? O pessoal vai sair. Claro. Ficar numa boa, sair numa boa, né? Pensando no reino, né? Pensando no reino. Sim, sim, muito boa. Ô Felipe, qual é assim a condição sine qua non que você fala assim que você não abre mão para você assumir um projeto de revitalização? Qual é o critério que você usa aqui que você não abre mão? O critério é, primeiro, a gente documenta tudo, né? Então, tudo é documentado, a gente faz tipo um contrato. A gente tem um contrato que geralmente vai de 20 a 30 páginas, tá? E a gente fala de todos os detalhes, né? Então, obviamente, a liderança da igreja, o conselho, tem que concordar com isso aí, tem que concordar com a nossa intervenção, tem que concordar com o delegar da gestão para a Crossbridge. E a gente pede que a igreja, obviamente, vote em assembleia, né? Nós não temos assumido igrejas que não sejam presbiterianas, porque a gente trabalha dentro desse sistema presbiteriano de conselho, assembleia e tudo mais, né? Mas a gente pede que a congregação vote de 80% para cima. Então, se tiver uma votação de 80% para baixo, a gente não entra, porque a gente sabe que a igreja não está... Tem muita gente na igreja que não está aberta ainda, tá? Então, a gente pede que na Assembleia seja aprovado de 80% para cima. E já houve ocasiões que nós não tivemos essa aprovação e a gente falou, olha, realmente vocês acham que tem que continuar conversando sobre isso, porque vai ter muita resistência no início e a gente não tem condições de gastar tanta energia lateral, né? A gente tem que gastar energia
né, propulsionando o trabalho para frente, não de forma lateral aqui. Então, a gente pede o apoio da igreja, tem que ter o apoio da igreja, né? Tem que ter o apoio da liderança e da igreja para que a gente possa entrar. Então, isso é inegociável. E aí, depois, a gente às vezes mantém. A experiência tem sido que a gente geralmente. É difícil falar isso aí, mas a gente demite quase todos os funcionários e contratamos novos, né? Um novo staff, trazemos um novo staff para a igreja. Então, isso é difícil. Mas já houve ocasiões que a gente manteve pessoas no lugar, porque a gente soube que a gente veio, né, chegamos à conclusão que aquelas pessoas eram importantes, eram necessárias e poderiam contribuir para o avanço do projeto. A mais importante no processo de replantação é a mudança de cultura da igreja local, certo? Então você tem que replantar uma cultura, né? A replantação começa na replantação de uma cultura. E tem gente que pega, tem comunidades que pegam isso de forma mais rápida e outras de forma mais devagar. Então isso faz parte da nossa avaliação quando a gente está traçando a estratégia para aquela igreja específica, de uma forma específica. Geralmente, quando a gente chega, a gente mantém o status quo, né? Por enquanto. Então vamos dizer, por exemplo, quando eu cheguei na Emmanuel, aqui, em 2008, em janeiro de 2008, a igreja continuou sendo chamada a Igreja Presbiteriana Emmanuel, os cultos continuaram, as escolas dominicais continuaram, os grupos que eles tinham continuaram. E aí, com a implementação da nova cultura, a gente vai começando a mudar as coisas, tá? E aí a gente chega num momento que isso aí a gente sempre faz, a gente faz um culto memorial, né? Ou seja, quase que um funeral para a igreja existente. E depois desse culto, nós reabrimos com um nome novo, certo? Agora, na Emmanuel foram 9 meses e meio. Esse processo de chegar, né, para relançar a igreja como Crossbridge. Aqui na Miami Springs, que a gente fez, foi 1 ano e 2 meses. Aqui na Key Biscayne, foram quase 2 anos. Desse momento de entrada até o relançamento dela. Acho que foi 1 ano e 9 meses. Então foram quase 2 anos. Então, depende. Uma igreja que não prega o evangelho, não prega a palavra, certo? Que compromete a sã doutrina, que tem líderes que não são emocionalmente saudáveis, autoritários. Pô, esse tipo de gente mata a igreja, tá? A igreja assim vai morrer, sem problema. Agora, a nossa experiência que a gente tem visto, por exemplo, na Emmanuel ela teve pastores bons ao longo dos anos e assim por diante. O problema é a falta de contextualização. Eu acho que a questão é essa, a chave. Quando a igreja ela deixa de contextualizar o evangelho para a cultura à sua volta. Certo? O que aconteceu aqui em Miami, no nosso caso? A cidade de Miami passou por uma mudança cultural radical durante quase 4 décadas. Com a revolução que aconteceu em Cuba, e eles começaram a receber muitos imigrantes cubanos. Depois dos cubanos vieram os sul-americanos, os colombianos. Qualquer problema político que tem acontecido na América Latina, a primeira cidade de entrada dessa turma é Miami. Então a cidade mudou radicalmente. Hoje em dia, Miami é uma cidade basicamente latina, né? 80% da população de Miami, ela é latina, ou de primeira, ou de segunda, ou de terceira geração. Mas a cidade é uma cidade latina. Inclusive se fala mais espanhol do que inglês aqui em Miami, né? Então, por exemplo, a cidade passou por essa mudança cultural de uma forma bem radical, e a igreja não se adequou à nova população, aos novos imigrantes, certo? Sim. E aí a igreja perde relevância, porque ela não cria elos, não cria relação com a cultura em sua volta. Então ela começa a morrer. Né? Porque o quê? A igreja é o quê? Léo, a igreja é o quê? A igreja são pessoas, correto? Sim. Sem pessoas, se você não está pecador, se você não está suprindo a necessidade daqueles do órfão, da viúva, no caso aqui nosso, aqui de Miami, do imigrante que está chegando, você está cortando a sua relação com essas pessoas. Então, né? Sim.
não existe uma ponte, não existe uma ponte de entrada da igreja. Então a igreja começa a morrer, naturalmente.